Boa noite a todos e quero agradecer o convite, Juca, participar aí dessa discussão, dessa troca de ideias aí, né, sobre saúde tão importante aí nesses tempos de pandemia. E, bom, enfim, eu sou endocrinologista, né, estou diretamente aí no dia a dia cuidando dos pacientes com diabetes, tá? E até complementando ali que o Nelson, né, o professor Nelson, eu costumo falar muito para os pacientes que a atividade física, ela funciona como um remédio, né, para os pacientes com diabetes, tá? De repente é uma forma, assim, para as pessoas entenderem da grande importância que tem o exercício aí na saúde geral, mas especialmente nas pessoas que convivem, que têm que lidar aí com tal do diabetes, né? Bom, acho que aqui é para ser uma conversa, assim, né, de dúvidas, de interação. Eu separei alguns pontos que achei importantes, né, sobre dados gerais em relação à questão do diabetes no mundo e no Brasil hoje, tá? Então, estão me ouvindo bem, né? Tá funcionando o meu microfone? Sim, tudo certo, Sim, funcionando. tá. Bom, então... Oi? Em relação assim, a alguns dados importantes, né, sobre a doença, sobre os distúrbios do diabetes, tá? O que eu gostaria aí de frisar, tá? Na verdade, existem duas causas principais de diabetes, né? Que fundamentalmente a gente divide em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, tá? Sendo que mais de 90% dos casos são de diabetes tipo 2, né? Então, realmente é uma prevalência, assim, bem elevada, tá? E o que eu quero expor para vocês? A hiperglicemia crônica, né, na verdade, esse aumento aí do açúcar no sangue, o grande prejuízo disso são as complicações para vários órgãos, né, que pode vir a acontecer com o passar do tempo, tá? Fundamentalmente, né, danos nos olhos, né, na visão, tá? Hoje até a maior causa de cegueira no Brasil é por conta do diabetes, tá? Danos nos rins, né, levando em último grau lá a necessidade até de diálise, né? Danos no coração e nos vasos sanguíneos, tanto grandes vasos quanto microcirculação, tá? E por isso da importância, né, da gente falar, tentar prevenir e tratar de forma adequada o diabetes, porque acaba lesando todo o corpo, né? Todo o organismo. Cada paciente, claro, pode vir a desenvolver uma ou outra complicação, mas são questões, assim, realmente muito danosas e prejudiciais. Hoje, doença cardiovascular, né, de altíssima mortalidade, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, e a gente lida com essas situações no dia a dia, tá? Diabetes vem crescendo de forma muito expressiva aí nos últimos 20 anos, né? Triplicou o número de pacientes portadores de diabetes. Hoje, para a gente ter uma ideia, no mundo, estamos falando de 463 milhões de pessoas que são diabéticas, tá? Talvez para a gente ter uma ideia mais palpável disso, em termos de população adulta hoje, cada 11 adultos no mundo, um é diabético. Então,
assim, talvez falando em números absolutos, a gente fica sem ter muita noção, né? E me chamou muita atenção quando eu revisei esse dado, né? Imaginar 10 pessoas, 10 familiares, 10 amigos, 11 no caso, em cada 11, um deles é portador de diabetes, né? Então, acho que isso assusta bastante. Em termos de Brasil, esse número ele é ainda mais significativo, tá? De cada 8 adultos no Brasil hoje, um é portador de diabetes, tá? Bom, acho que ali o professor Nelson até comentou muito da questão da evolução humana, né? Toda a nossa evolução para o sedentarismo, tá? E, na verdade, essa é aí uma grande causa mesmo desse tipo de distúrbio, né? Essa urbanização que a gente vem tendo crescente, ela é muito responsável, claro, por redução de gasto energético, redução de atividade física, né? A questão dos hábitos de alimentação, que vem aumento de ingesta de calorias, tá, na dieta, né? Alimentos processados, industrializados, tá? E isso, claro, que também vai a questão crescente da obesidade hoje no mundo, né? Mas a obesidade aí é um dos 4 pilares aí responsáveis na questão do desenvolvimento do diabetes. Tá? E também até a questão do envelhecimento, lógico, porque o envelhecimento por si só vai fazer com que as células do pâncreas, no caso, né, produtoras de insulina, envelheçam também, né, e possam de alguma forma ir perdendo, reduzindo a sua função, reduzindo a sua massa também, né, de números de célula mesmo, e junto com isso o envelhecimento ali do organismo geral, em toda a regulação, músculo, fígado, pâncreas, né, que enfim, vão favorecer aí o surgimento do diabetes, tá? O que mais que me causou, assim, impacto que eu gostaria de dividir com vocês? Quando a gente fala ali de população adulta, né, população de 20 a 79 anos de idade, no geral, a gente aplica aqueles dados de prevalência, tá? 1 em cada 8 adultos no Brasil, 9% de prevalência. Se a gente pegar a população de 65 anos para cima, 20% vão ter diabetes, né? Também é outro dado mais impactante aí, porque na população mais idosa esses números são muito significativos. E o que é muito interessante, né, dessa estimativa de diabéticos no mundo e no Brasil, interessante que não são as pessoas, muitos são já portadores de diabetes, mas na verdade não têm o diagnóstico, tá? Por quê? Porque o diabetes, inicialmente, ele pode não dar sintomas muito expressivos, né? Ou podem dar sintomas tênues que vão retardar, na verdade, esse diagnóstico, essa descoberta, tá? E aí entra, né, o fato de um perigo grande também da doença, porque a maioria das pessoas vai ter um retardo no diagnóstico ali, de 4 a 7 anos, às vezes, né? Já estão com a hiperglicemia, já são diabéticos e ainda não fizeram esse diagnóstico, tá? E isso é muito sério, por quê? Porque as complicações relacionadas com a hiperglicemia, elas podem já ir se desenvolvendo, né? Então, infelizmente, muitas vezes a gente já recebe o paciente, enfim, ele chega, né, no médico, muitas vezes por uma manifestação de uma complicação do diabetes, né? E nem sabia que era diabético, né? Sofreu
uma amputação não traumática de um dedo, do pé, do membro, né, principalmente membro inferior aí, ou já vem com uma alteração de visão mais significativa, ou teve um infarto, apresentou um acidente vascular cerebral, né, teve um derrame e, por conta disso, aí passou a investigar e fez o diagnóstico de que já era diabético, né, não sabia. Tá? Então, sabemos que a maioria dos pacientes, assim, fez o diagnóstico de diabetes, aquelas alterações, elas já são mais antigas, né? Então, com certeza, esse paciente aí já tem um período, uma evolução da doença para trás, né, que passou despercebida, que não foi diagnosticado. Então, acho que nesse ponto entra a prevenção aí em saúde, que é um foco grande, né, porque muitas vezes a gente pode intervir nesse paciente antes do diabetes estar francamente estabelecido, né, pegar alterações iniciais, ou mesmo quem não é diabético, os exames estão normais, mas tem um histórico familiar significativo da doença, já pode fazer todo um trabalho de prevenção aí, né, e que vai impactar lá na frente, no envelhecimento, no não desenvolvimento das complicações crônicas, que são e devem realmente ser tão temidas, né, por nós. Falando um pouquinho em mortalidade, né, as pessoas que são diabéticas, portadores de diabetes, elas têm uma mortalidade de 2 a 3 vezes maior do que a população não diabética, tá? Claro que isso pode, e é nosso foco, né, é buscar amenizar isso aí com o diagnóstico precoce, com o tratamento precoce, tá? Para tentar mudar o rumo aí de evolução para as complicações, tá? Bom, que me vem à cabeça, assim, em relação, né, mas por que as pessoas desenvolvem diabetes tipo 2, né? Então, são basicamente, assim, quatro fatores fundamentais que podem estar relacionados, tá? Existe um componente genético importante, né, que aí entra nos fatores não modificáveis, vamos dizer assim, tá? A gente ainda não consegue intervir, né, de forma direta. Então, assim, histórico familiar, às vezes, né, tem da família da mãe, da família do pai, às vezes dos dois lados, a gente sabe que isso vai ser um fator de risco importante, mas claro que não é um curso sem volta, né? Então, porque tenho na família, vou ter diabetes também. Não, aí a gente vai trabalhar nos fatores modificáveis, né? Da questão de estilo de vida. Bom, então, causa de diabetes, né? Componente genético. Em segundo lugar, a obesidade, tá? Então, hoje, falar de diabetes tipo 2, a gente precisa falar em obesidade, né? Ainda mais com tudo que veio à tona aí com a questão da pandemia, que só acentuou, né, o problema. O sedentarismo, ali, que a gente já vinha falando com o professor Nelson, tá? Que é um grande problema hoje em dia, né? As pessoas, infelizmente, estão se mexendo cada vez menos. E a questão do envelhecimento aí, que a gente também não pode mexer, né? Então, vamos dizer assim, genética e envelhecimento, não temos como modificar. Agora, obesidade, hábitos alimentares e sedentarismo, né, ou a busca por ter uma atividade física de rotina, eu acho que é aí que mora a grande questão da modificação que a gente pode ter, né? Pode ter ganho tentando mexer nisso aí. Bom, a obesidade, ela é um distúrbio que é o que mais provoca a questão da resistência à ação da insulina no organismo, tá? E a resistência à insulina é um fator primordial na questão do desenvolvimento do diabetes tipo 2,
tá? Porque pensando, né, em diabetes tipo 2, o que a gente pensa? É a questão da produção da insulina. Muitas vezes não é nem a falta dessa insulina, tá? Que com o passar dos anos pode vir a acontecer, vai acontecer na evolução da doença, mas inicialmente, às vezes, essa produção da insulina ela está muito elevada, ela está muito aumentada, para que, né, se consiga dar conta aí de um estado de hiperglicemia, tá? E a obesidade, ela é muito importante aí no início das coisas, porque ela promove um fator de inflamação no organismo, né? Esses fatores inflamatórios, a própria questão da toxicidade dos lipídios no organismo, vai lesar o pâncreas, né? E vai fazer com que essa insulina ali não consiga funcionar de forma adequada. Não consiga ir lá no músculo, nos órgãos e consiga, né, promover o aporte de glicose para os tecidos, tá? Enfim, não, acho que é interessante só comentar, né, da questão do diagnóstico de diabetes tipo 2 ali, o diagnóstico mesmo definitivo a gente tem que fazer por dosagem laboratorial, fazer por glicemia de jejum, né? Hoje também a gente usa outro parâmetro, a tal da hemoglobina glicada, que com certeza aí todos já ouviram falar, né? Que é aquela média, a famosa média da glicemia ali nos últimos 3 meses, tá? E ela já é usada também como um exame para diagnóstico de diabetes. E diagnóstico também de pré-diabetes, enfim, tá? Além disso, o que a gente pode usar também? O tal do teste de tolerância à glicose, que é o famoso suco doce, né? Tomar no laboratório e medir a glicemia ali 2 horas depois. Ah, e aí, claro, a gente tem lá os valores para diagnóstico, né? E, e aí, assim, bom, mas quem é que deveria fazer esses exames? Ah, né? A partir de que idade a gente tem que pensar e recomendar em termos de saúde geral que seja feito esse rastreamento. Então, assim, a partir dos 45 anos de idade, todo mundo tem que fazer, né? Principalmente a glicemia de jejum, tá? Hoje, pela facilidade, a gente acaba pedindo o exame de hemoglobina glicada também, já associado, né? E, claro, se tá tudo normal, se o exame tá bem, pelo menos, né, a recomendação seria repetir a cada 3 anos. Na prática, se tiver acesso, anualmente é legal fazer. E aquelas pessoas com menos de 45 anos, mas que já têm indicação para fazer rastreamento, né, seriam então pacientes com sobrepeso e obesidade, com certeza, mas a partir ali do índice de massa corporal de 25, tá? Pessoas sedentárias, pessoas com história familiar de diabetes, mulheres que tiveram diabetes gestacional em alguma gestação, hipertensos, tá? Pessoas com histórico de alguma doença cardiovascular, portadores de alterações de colesterol, né, dislipidemia, tanto colesterol, triglicerídeos, mulheres com vários policísticos, pessoas com histórico de gordura no fígado e pacientes que têm que usar corticoide, né, de forma crônica, né? Então a gente vê, basicamente, assim, é muito difícil, mesmo com menos de 45 anos, acredito que ali, depois da vida adulta, olha, muita gente, né, já tem indicação de fazer rastreamento sistemático, tá? Só por histórico familiar ou apresentar, né, sedentarismo hoje. Então, acho que acaba aí fazendo parte dos exames de rotina, saindo da infância e adolescência.
E, claro, se a gente for falar em termos de infância, de jovens, aí o principal fator é a obesidade mesmo, né? Não o histórico familiar, tá? Mas, enfim, trouxe aí esses dados que achei relevante e gostaria muito de deixar aberto aí para dúvidas e não sei, né, Juca, se já é para conversar agora ou esperar aí o pessoal. Se tu tiver que sair, Mariana, a gente abre uns 5 tem que minutos. sair. Não, Então, tô tranquila. Então podemos deixar para o final, o que tu acha? Claro, aí, pode ser. Aí dá uma bagunçada geral. Acho que eu vou ter que, com todas as tuas informações aí, eu vou ter que marcar consulta urgente. Porque só de histórico familiar e hipertensão e colesterol eu tô dentro. Acho que ninguém se escapa, né? Não tem jeito. Eu trouxe uns dados, quando tu começou a falar nesses números de 8 para 1, eu tenho alguns dados sobre mortalidade da cidade de Caxias do Sul. Olha, e da região da Serra. Isso, gente, é mortalidade. São pessoas que morreram em função do diabetes ou doenças, como a Mariana e o Nelson falaram, que são doenças que podem estar associadas de alguma maneira ao diabetes. E tem uns números aqui bem interessantes. Esses dados são do sítio do DataSUS, de 2019. Não encontrei os dados de 2020, 2021, óbvio que não tem. Mas, enfim, pessoas que morreram de AVC isquêmico em Caxias do Sul no ano de 2019, 27 pessoas. Na Serra, 86. Pessoas que morreram de diabetes... Só em 2019. Só em 2019. Pessoas que morreram de diabetes em Caxias do Sul, 41 pessoas. Na Serra, 459 pessoas. Isso que morreram de diabetes. Pessoas que morreram de infarto, 326 em Caxias do Sul. Na Serra, 1.325. E muitas dessas, com certeza, eram diabéticas, né? Com certeza. Fica subestimado porque, claro, em alguns casos ali, né, causa da morte, diabetes diretamente, mas vai levar à mortalidade de forma indireta, né? Isso aí, tanto no AVC como no infarto, né? Exato. Né? Claro, nem todos pacientes com infarto, com AVC, vão ser diabéticos, mas um grande percentual aí vão ser, né? Claro, alguns não são, mas hipertensão é outro grande fator, e às vezes muitas vezes a obesidade, né? Nem sempre vai cursar com diabetes, mas é um grande fator de risco. E já que tu falou em hipertensão e obesidade, eu tenho mais 2 dados aqui sobre pessoas que morreram em função da hipertensão. Em Caxias do Sul, 142 pessoas. Na Serra Gaúcha, 802 pessoas. E pessoas que morreram esse dado aqui me deixou chocado, porque eu nunca tinha lido sobre esse termo. Nunca tinha tido contato com esse termo. Obesidade e hiperalimentação. Obesidade e hiperalimentação. Em Caxias do Sul morreram 27 pessoas. E na Serra Gaúcha, 118 pessoas. Então, são dados, assim, estão morrendo pelo... Em um ano, né? Num ano de 2019. Eu acredito que esses números, eles ainda não são subestimados porque, vamos dizer, né, colocar como causa ali a obesidade, sabe? A gente vai dar muito mais câncer, né? A obesidade é um grande fator de risco para a maioria ali dos tipos de carcinoma hoje. A gente fala em mama, em cólon, né? Então tu vê que esse leque ele vai se abrindo incontrolavelmente. Fica uma amplitude gigantesca. Então é muito importante, claro, quando já passou o tempo de prevenção ou ali de um tratamento precoce, né, que a gente tem que tentar ter o melhor controle possível do diabetes, mas o que é interessante que
hoje em dia evoluiu bastante a questão do arsenal terapêutico também no diabetes tipo 2, sabe? Então é legal a gente falar sobre isso, porque deu um grande boom aí nos últimos 10 anos, se a gente for ver, né, que é um tempo curto, as opções de terapia medicamentosa, elas cresceram de forma espetacular, né? E assim, e drogas de mecanismo também extraordinário, sabe? Espetacular. Então, acho que é bem interessante, né? Temos dados ruins, tristes, mas por outro lado, a tecnologia, a ciência, ela também tá evoluindo aí, né?